Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero aqui fazer uma pergunta para vocês. Se a igreja passará pela grande tribulação, como os pós-tribulacionistas afirmam com toda a força da sua alma, então de qual ira Deus nos livrará? De que ira Paulo está falando que Deus nos livrará? E se Deus nos livrará da ira, então por que a igreja passa pela tribulação? Paulo vai escrever a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, o capítulo de número 1 e verso 10, eu vou ler para vocês aqui, ó. Vou começar do verso 9 para fazer sentido. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, verso 10, e a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que ira é essa que Deus vai nos livrar? E que é vindoura, que está para vir num futuro próximo. Lembrando que essa ira não é o inferno, porque dessa condenação, Cristo já nos libertou, porque Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só que essa ira, ela é vindoura. Eu vou ler também para vocês aqui, ó, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ainda no capítulo 5, o verso de número 9. Olha o que diz. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está dizendo que Deus não nos destinou, ou seja, o nosso destino não é a ira, mas a aquisição, uma posse da vida eterna. Novamente eu vou frisar a pergunta: de qual ira Paulo está se referindo? Eu quero ler mais um texto com vocês, bem conhecido de nós, pré-tribulacionistas. Apocalipse capítulo 3 e o verso de número 10. Diz assim, ó: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Lembrando que essa tentação ou tribulação não é só exclusivamente para a igreja, como foi no caso da Esmirna, que Jesus diz que e tereis uma tribulação de 10 dias. Aquela tribulação seria sobre a igreja. Mas essa aqui de Apocalipse 3:10 não é sobre a igreja, é sobre todo o mundo. Aqui está falando da grande tribulação. E veja que Jesus faz uma promessa para esta igreja de guardá-la da hora. Quando for começar, Jesus livra da hora da tribulação, da hora da tentação. Para a igreja que é fiel e que guarda a sua palavra, Jesus faz uma promessa: eu também te guardarei da hora da tentação. Então, novamente, eu faço a pergunta: de que tentação, de que ira que Cristo nos guardará? Aqui está falando da grande tribulação. Paulo está falando do dia da ira de Deus. Apocalipse também está dizendo do dia da ira vindoura de Deus sobre toda a humanidade, que estará agora nos últimos dias. Só que antes de iniciar, um marco deve acontecer. A igreja precisa ser guardada. Arrebatamento pré-tribulacionismo. Só para a gente finalizar aqui, ainda no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, versos 16 e 17. Olha só o que diz. E dizia aos montes, quem está dizendo aqui são os ricos, os reis da terra, os grandes, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas da montanha, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Capítulo 6 aqui começa a ira de Deus. Aqui vai ser aberto os selos. Então esse capítulo 6 aqui vai tratar da ira. É essa ira que Paulo está falando, ira vindoura, que está acontecendo aqui no capítulo 6, na abertura dos primeiros selos. Olha o 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? O grande dia da ira de Deus está começando aqui no capítulo 6. É esse dia que Paulo diz que Cristo não nos destinou e que Deus nos guardará da sua ira vindoura. Portanto, irmãos, nós temos aqui razões e fundamentos para crer em um arrebatamento pré-tribulacionista, porque Cristo diz aqui na sua palavra que nos guardará. Agora, se tu é pós-tribulacionista, você tem que me dizer de qual ira Deus nos guardará. Como Deus nos guardará da grande tribulação? Se aqui Deus está falando na sua palavra que nos guardará, que nos livrará. Então você tem que me explicar isso. Então é isso, irmãos. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Para você que, assim como eu, é pré-tribulacionista, que adota a ideia bíblica, que está na Bíblia, não é invenção humana, como alguns dizem, não é doutrina humana, mas é bíblico, é uma promessa, uma garantia firmada na palavra de Deus, na palavra de Cristo. Que Deus te abençoe, que você continue consolando. Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esquece também de deixar seus comentários aqui, só comentário positivo, viu? Em nome de Jesus, amém.